E aí nós vamos entender, então, a diferença entre essas tutelas, essa tutela definitiva e essa tutela provisória. Essa tutela sempre ela vai estar procurando resguardar uma proteção contra uma lesão a um direito que merece ser tutelado, ou então um prejuízo que pode advir em razão da atuação de outra pessoa contra esse direito. Ou eu vou ter a tutela que vai garantir que eu exerço o direito, ou então eu vou ter uma tutela para minimizar, para impedir a ocorrência de um dano em algo que é o meu direito, que pode ser o meu direito à propriedade, pode ser o meu direito a um direito pessoal, um direito autoral. E então eu vou ter uma tutela contra o dano ou uma tutela contra o ilícito. E essa tutela também vai se desdobrar em duas. Ela pode ser de caráter satisfativo ou de caráter cautelar. Vamos compreender a diferença entre cada uma. Acabamos de ver e conseguimos compreender que essa tutela aos direitos ela é feita através de atuações, através de gestões que acontecem em relação ao Estado juiz para que ele me entregue essa proteção que eu estou reclamando. Então, o processo civil ele vai me oferecer meios, vai me oferecer instrumentos processuais adequados para que eu consiga proteger, consiga tutelar exatamente esses aspectos materiais que estão sendo lesionados. O processo civil vai me dar um elenco de meios de proteção. E esse elenco vai se adequar a cada tipo de proteção que eu quero dar. E quais são os meios de proteção? Encontraremos, então, que teremos a proteção de natureza satisfativa e a proteção de natureza cautelar. Embora, em alguns momentos, essa natureza satisfativa e cautelar elas tenham similitude, isso não significa que elas são idênticas. Há uma distinção de caráter técnico e de caráter também efetivo, de resultado, entre a tutela satisfativa e a tutela cautelar. Uma e outra geram resultados distintos na proteção ao meu direito. Quando nós falamos em tutela satisfativa, é preciso compreender, então, que se a tutela vai satisfazer, é porque ela vai entregar algo que efetivamente a parte necessita. Então, a tutela satisfativa é uma tutela prestada pelo Estado juiz que visa atender a um anseio, atender a um desejo concretamente manifestado da parte que procura o Estado juiz. Essa tutela de caráter satisfativo, ela terá o propósito de entregar para a parte que postula ela o direito que ela anseia, o direito que ela necessita. Ou seja, ela vai estar oferecendo a proteção jurisdicional que o indivíduo pede ao Estado juiz. E essa tutela satisfativa, ela recebe algumas espécies. Ela possui algumas características que diferenciam. Então, nós temos um gênero que é a tutela satisfativa. E essa tutela satisfativa ela possui algumas especificidades. Por exemplo, eu posso ter uma tutela contra um ilícito. O que é a tutela contra o ilícito? Ela impede ou ela pretende obstar, interromper ações que não estão adequadas à lei ou ao ordenamento jurídico e, portanto, são ilícitas justamente porque são contrárias ao ordenamento jurídico. E essas ações contrárias ao ordenamento jurídico estavam impactando no direito da parte. Então, uma tutela de caráter inibitório, porque ela, além de satisfazer o direito da parte, ela vem inibir condutas, inibir ações que estavam ofendendo esse direito da parte, que procura ao Estado juiz essa proteção. Então, a tutela satisfativa inibitória, que é
espécie do gênero tutela satisfativa, ela é aquela em que visa proteger um direito que não estava sendo exercido, que estava sendo obstado em razão de uma outra prática que impedia o exercício desse direito. E ainda você tem a tutela de remoção do ilícito, quando você tem uma ação que essa ação se protrai no tempo e essa ação é ilícita. E é preciso remover essa ação, por exemplo, uma ação demolitória. Você vai demolir um prédio que foi construído num local que não poderia ser, porque aquele terreno, aquele imóvel, não pertence ao construtor. Essa ação é uma tutela que visa a remoção de um ilícito, porque não basta o Estado juiz dizer que não pode ser feita a construção já está lá, ela precisa ser retirada. Então, aquele ilícito que se protraiu no tempo, agora ele precisa ser removido. Então, tutela de remoção do ilícito. Tutela contra o dano. Tutela contra o dano, ela pode ter o caráter reparatório, então já houve uma lesão a esse direito, e essa lesão a esse direito da parte autora repercutiu em prejuízo para a parte autora. E a tutela do dano, então, ela pode ter o caráter reparatório, ou seja, aqui eu já tenho um dano e em razão desse dano eu preciso agora reconstruir aquilo que foi destruído. Vamos imaginar uma residência em que você tenha, ao lado dessa residência, uma loja de fogos de artifício, e essa loja de fogos de artifício venha a sofrer uma explosão. Eu tenho um dano ali, porque o direito de propriedade do dono da loja de artifícios extrapolou o exercício desse direito, porque ele não observou normas técnicas ou porque ele não teve o dever de cuidado no estabelecimento dele, e agora gerou um dano aqui para a residência vizinha. Esse dano agora tem que ser restaurado. Então, a tutela reparatória é justamente para restaurar um direito que foi ferido pela ação de um terceiro. E esse terceiro, então, é chamado a restaurar esse direito. E existe também a tutela ressarcitória. Ela é muito semelhante à tutela reparatória. Só que na tutela reparatória, esse dano ele é concreto. Na ressarcitória, esse dano ele não é aparente, ele não é concreto, mas esse dano acaba repercutindo em alguma lesão ao direito da pessoa. Vamos de novo imaginar que agora, ao invés de ser uma residência, fosse um estabelecimento comercial vizinho a essa loja. Há um dano com a explosão. Então, o dano é o quê? Restaurar aquele imóvel, aquele prédio que foi danificado com a explosão. Mas também há a necessidade de um ressarcimento. Por quê? Porque a ocorrência daquele dano, daquela explosão, não afetou apenas o prédio. Afetou também que aquela empresa não pôde funcionar, então haverá os lucros cessantes. Ele deixou de aferir dinheiro, deixou de oferir lucro naquele período. Dá para saber qual é o lucro que ele iria oferir? Não, vai precisar de uma análise contábil. Né? Então, mas se ele estivesse funcionando, ele teria o lucro X. Como ele não operou, não funcionou, ele deixou de ter esse lucro. Esse lucro ele é certo? Não. Ele é um lucro que poderia oscilar de acordo com a sazonalidade do negócio dele. Por isso que ele é um ressarcimento em razão da inoperância da empresa. Então, é uma tutela ressarcitória. Então, ele, diferente do dano lá na reparatória, que ele é concreto e mensurável, há um ressarcimento. Eu posso também diferenciar isso na ação de reparação de danos entre o dano material e o dano moral. O dano moral não há como aferir ele de maneira concreta, mas é um ressarcimento. Inclusive, o dano moral tem esse caráter também ressarcitório e punitivo. É um ressarcimento pelo dano e uma forma de punir o agente pelo dano que ele causou, para que ele seja desmotivado nas condutas
que afetam o interesse de terceiros, principalmente nas relações de consumo. Vistas as tutelas satisfativas, e ficou bem claro que na tutela satisfativa eu já tenho uma lesão ao direito. Então eu preciso apenas o que? Satisfazer aquele direito que não foi atendido em razão de uma conduta ilícita, de um ato ilícito. A tutela cautelar é diferente, porque na tutela cautelar, o nome já diz cautela, cautelar, resguardar. Na tutela cautelar, o que se quer é proteger uma determinada situação jurídica para que lá na frente no processo um direito material possa ser atendido. Então, na tutela cautelar, eu quero proteger determinada relação jurídica, determinada situação jurídica, para que ela estando protegida, eu ainda não posso dizer quem tem ou não que ser satisfeito, se o Estado tem ou não que garantir a satisfação de algum direito. Mas eu tenho como proteger aquela situação, como se eu botasse uma redoma de vidro nela, e agora essa situação está protegida para quê? Lá ao final do processo, o Estado juiz possa dizer se efetivamente essa situação tem que ser entregue ou não, ela está ali protegida, de maneira que ela não vai se degradar com o tempo. Então, há uma tutela de caráter cautelar. Essa tutela de caráter cautelar é justamente para que, lá ao final do processo, eu consiga entregar o direito que a parte pretende, que seria aquele direito material. E aí, então, está acontecendo a satisfação, a entrega do direito. Mas para que eu consiga entregar esse direito, eu preciso antes protegê-lo. O melhor exemplo é o arresto. O arresto é uma tutela de caráter cautelar. Por quê? Porque eu pego o bem, o que eu vou fazer com ele? Eu vou só ficar com ele aqui. Eu bloqueio o dinheiro, eu só bloqueio o dinheiro na conta. Eu vou entregar o dinheiro para outra parte? Não, porque aí eu já estou satisfazendo. Quando eu peço para pegar o dinheiro e entregar, aí não, eu estou buscando uma tutela satisfativa. Se eu peço só para pegar o dinheiro, deixar na conta judicial, para ele ter as atualizações monetárias, a garantia de que ele não vai se corroer com a inflação, eu estou apenas fazendo o quê? Estou apenas acautelando. Eu não sei se essa parte aqui merece esse dinheiro, mas deixa eu guardar ele aqui, porque eu não sei também se a outra parte, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, vai ter recursos para pagar a parte que eu estou sendo chamado a entregar a tutela jurisdicional. E aí conseguimos ver bem diferente a distinção. A tutela satisfativa, então, ela é uma tutela que visa reprimir ou prevenir um ilícito. Se o ilícito já aconteceu, eu vou reprimir. Se o ilícito ele está em vias de acontecer, eu vou também prevenir para que ele não aconteça. Isso fica bem claro na tutela possessória, que você tem as tutelas de manutenção de posse, reintegração de posse e a tutela que visa impedir ações que venham afetar a minha posse. Então, eu tenho uma tutela de caráter preventivo e uma de caráter repressivo. E também eu tenho lá na tutela contra o dano, ou seja, o dano já existe, eu tenho uma tutela de caráter repressivo. Agora, na tutela cautelar, eu sempre tenho a intenção de proteger um dano, para que ele não aconteça. Eu vou me acautelar aqui para que esse dano não aconteça. Eu não estou entregando ainda a satisfação do direito da parte. Eu estou apenas resguardando aqui aquela situação jurídica para que, ao final do processo, eu possa dizer se aquela parte merece receber a satisfação do seu direito. Então, a tutela cautelar é um meio para se chegar a uma tutela satisfativa. Ela é apenas uma atuação preventiva contra um dano para que, ao final do processo, eu possa oferecer uma tutela de caráter satisfativo.